Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do Brasília Quad Rugby, o BSB Quad Rugby. E no nosso 10º episódio a gente conversou com Thelma Vidales. Ela nos contou um pouquinho da sua história, como foi parar na fotografia e como conheceu o rugby em cadeira de rodas. Hoje ela é uma das pessoas mais importantes na questão de registro de imagens da nossa modalidade. E se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões, pode mandar e-mail para o bsbquad@gmail.com e nos acompanhe pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook em @bsbquadrugby. Novos episódios disponíveis todas as quartas-feiras. E contamos também com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Nosso podcast é transmitido lá todas as terças-feiras às 14 horas, sempre com episódios inéditos. Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E hoje a gente tem a honra aqui de estar recebendo mais uma pessoa que tem uma história bem bacana ligada ao rugby cadeira de rodas. E ela é responsável por registrar vários momentos aí de campeonatos, de jogos, de bastidores, de treinos. E se você der uma espiada nos Instagrams dos times aqui do Brasil, você vai ver muitas fotos dela por lá, né? Então, por favor, você se apresenta aí pra gente. Oi, Gino, boa noite ou bom dia, galera. Sou a Thelma Vidales, e sou isso aí. Tudo que o Gino falou, quando você começou a falar, Gino, achei até engraçado, assim, nossa, isso tudo, será que ele falou de mim mesmo? Mas é isso mesmo. Thelma, a gente gosta aqui nos episódios, contar um pouquinho da história de vida dos nossos participantes, né? E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história, como que você decidiu ser fotógrafa, e é uma profissão que não é muito valorizada assim, nos nossos dias, né? A gente vê, inclusive, no rugby, apesar do grande papel que você faz, a importância dos seus registros, que ainda ele é subvalorizado, né? Então, para você contar para a gente um pouco como você decidiu ser fotógrafa e como que você realmente começou, contar um pouquinho dessa história para a gente. Show! É, Eu comecei indo estudar publicidade, eu fiz técnico em publicidade, e a partir daí eu sempre trabalhei com comunicação. Isso daí eu estou te falando desde, né? Desde fiz técnico, depois eu fiz faculdade. E nesse período todo eu montei um jornal com uma amiga minha. E nesse jornal, né, era uma época que era difícil contratar fotografia, era muito caro, e a gente não tinha grana, a gente montou assim o jornal muito pirralha. E aí eu comecei a fotografar para o nosso jornal. E depois daí eu não parei, assim, eu vi na fotografia, o jornal acabou e tudo, e eu continuei sendo fotógrafa. Eu vi na fotografia uma ferramenta de eu fazer o que eu quisesse, assim, na vida, entendeu? Ela me promovia meios de eu estar onde eu quisesse, conhecer as pessoas que eu quisesse, e eu nunca larguei, né? Desde então, sempre trabalhei com comunicação e fotografia. Aham, e você falou aí que começou fazendo um trabalho no jornal, né? Que tipo de trabalho mais você fez assim com fotografia antes de conhecer o Paradesporto? Então, eu fazia a fotografia do jornal de adolescentes, né? Então, eu fotografava show, festinha. Quando eu saí desse jornal, assim, eu era uma pessoa que gostava muito de viajar, mas eu não tinha recursos para viajar, né? Não tinha, né, nem grana, nem carro, enfim, nem companhia também, nem nada. Eu queria viajar. E não dava para fazer isso sozinha. E aí eu descobri, né? Eu fui fuçar assim, descobri um pessoal que era de um Jeep Clube. Aí eu fui lá meter um caô, entendeu? Falar que eu trabalhava em jornais, revistas e tal, que eu era uma baita fotógrafa e que com eles, não sei o quê.
E aí, quando eu cheguei lá e falei isso tudo, assim, os camaradas olharam para minha cara e olharam assim, pô, sabe que a gente está precisando fazer um jornal do nosso campeonato? Você não quer trabalhar com a gente, não? Aí eu, pronto. Aí eu comecei a fotografar um campeonato de Jeep e comecei a fazer minhas expedições pelo Brasil e viajar. E aí eu comecei, né, de uma forma até nessa área esportiva. Mas isso, pelo incrível que pareça, me levou à área corporativa, pelas pessoas que eu conheci nesse meio do esporte. E eu trabalhei por muitos anos na Transpetro, né? E mesmo saindo da Transpetro, ainda continuei prestando serviços de fotografia corporativa, industrial, naval, e é assim que eu sempre trabalhei. Né? Também comecei a fazer um projeto, né, relacionado a fotos sensuais, né, de belezas incomuns, né, que é o Eu Não Sou Comum, que vocês podem acompanhar também no Instagram. Aí eu venho disso daí, cara. Eu fui, assim, por onde a fotografia me levando, né? E fui aproveitando todos os momentos. Entendi. Então deu para conhecer diversos espaços e bem diferentes uns dos outros, né? Isso, circulei bastante. E circulo, né, até hoje, assim, né? Aham. E como que você foi parar assim no paradesporto? Porque você falou que começou com o clube de Jeep, aí no campeonato do clube de Jeep, para essa parte corporativa. E como que você foi cair no paradesporto, no esporte paralímpico? Essa é uma história que eu adoro. Pelo seguinte, justamente isso, eu te botei uma bagagem enorme, mas eu não te coloquei nenhum tipo de experiência em fotografia esportiva, né, de quadra, de time e tal. Mas assim, eu sempre curti muito esporte, tentar esporte, sempre curti também a área da acessibilidade, sempre tive curiosidade de aprender sobre isso. E aí, com a chegada do Rio 2016, caramba, cara, eu preciso trabalhar na Paralimpíada. Meu objetivo não era a Olimpíada, era a Paralimpíada. E assim, eu botei como o objetivo, né? Fiquei em 2015, eu falei assim, cara, vai ser em 2016. Meu objetivo é conseguir uma credencial de imprensa para pelo menos ver os Jogos Paralímpicos, eu ir lá fotografar. Beleza, só que uma coisa assim, não é fácil, né? Você não está falando de um evento ali na esquina que, pô, você chegar lá e falar, sou jornalista, me dá uma credencial. E eu não conhecia ninguém, né? Não tinha nenhum contato, nem amigos na área de esporte. Aí eu comecei a pensar, cara, como é que eu vou fazer parte disso, mesmo que eu não consiga essa tal credencial, porque eu não tenho experiência nenhuma. Vou apresentar foto de mulher pelada, vão me dar credencial. Não vão, cara. Né? Nem foto de cara engravatado. Aí eu peguei, comecei a fuçar, aí eu conheci o pessoal da Andef, e aí eles me levaram para esse, qual é o nome desse, Higina, o campeonato escolar? É o Paralimpíada Escolar, não é isso? Corrija se não é, eu Isso. acho que é o nome. E aí, nas Paralimpíadas Escolares, né, que eu fui aqui no Rio de Janeiro, eu vi que era simples de chegar, não tinha burocracia. Aí eu peguei, cara, no final de semana seguinte ia ter a final, que ia ser em Natal. Aí eu fui, comprei a passagem e fui. Eu fui para lá, mesmo sem credencial, né, não tinha. Cheguei lá, consegui um colete, e aí eu fui em todos os jogos e praticamente assim, eu treinei ali, eu fiz um portfólio ali, eu fiz uma intensiva de como se fotografa. Eu tive um amigo lá que me ajudou bastante nesse processo. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro com essas fotos. Aí por acaso, eu conheci um outro fotógrafo também que trabalhava nas Olimpíadas, nesse processo de ir em alguns lugares para observar. E aí eu descobri que nos jogos testes, né, você podia se credenciar. E aí consegui, cara. Eu inventei o nome de uma agência e me credenciei. Eu comecei em todos os jogos e eu mostrava isso, que eu já fotografava, né, há muito tempo, Jogos Paralímpicos. Meu último trabalho tinha sido aquele em Natal, inclusive. Comecei a conhecer a galera, comecei a conhecer. E aí, quando eu vi, pintou a oportunidade. Quando chegou eu participei até das Olimpíadas como voluntária, mas quando chegou nas Paralimpíadas,
acabou que eu conheci uma galera nesse processo todo e eles me convidaram para trabalhar com eles nos jogos. Então, assim, então eu fui além, eu não consegui minha credencial, eu consegui uma parada assim muito além, né? Eu trabalhei na Vila Paralímpica, né? E na Vila você trabalhou como fotógrafa lá das situações da Vila, é isso? Eu trabalhei para o comitê, eles faziam uma revista, um jornal, aliás, né? E eu trabalhei no comitê fazendo esse jornal, fazendo entrevista, fazendo as coisas com o pessoal. E quando eu não estava, que eu não trabalhava todo dia lá, e aí quando eu não estava, eu ia lá para a Arena 3, não, Arena 1, né? Para fotografar o rugby. Que, aliás, né, eu acabei pulando isso nesse processo de frequentar os eventos testes para pegar a experiência, conhecer os jornalistas, as pessoas que trabalhavam nesse meio. Eu acabei conhecendo, né, o rugby, eu conheci na época o capitão do time, né, era o Japa, o Alexandre, e aí ele me convidou, né, para ir num treino, né, do rugby, e a partir daí minha paixão foi o rugby. Né? Tanto que nas minhas horas vagas durante as Paralimpíadas do meu trabalho, a minha prioridade era sempre para lá para fotografar o rugby. Ah, legal. Eu acho que eu lembro de você na Andef, nesse treino que o Japa chamou para você ir, Sim. lá no Rio, né? Na Andef, né? Não foi não def, não. Foi aquele esquema lá de um colégio esquisito, que teve que serrar as coisas para poder jogar. É, é, lembro desse. Esse foi histórico. Esse a gente tinha que fazer um podcast só sobre essa semana de treino. Porque essa Pô, daí e eu não sei se você lembra, tinha um buraco ali no muro e ficavam umas crianças olhando vocês treinar, né? Aí a aham, gente foi lá, "Ó, vocês podem vir assistir." Elas saíram correndo, cara, ficaram com medo da gente. e eu acho que aquelas crianças devem estar muito bravas com a gente, porque a gente cerrou o golzinho deles lá e eu acho que a gente não colocou de volta, não. Ficou Não, não cerrado. foi não. Mas, Thelma, nessa sua peregrinação aí pela Paralimpíada Escolar, depois pelos eventos testes da Paralimpíada, quais esportes você teve oportunidade de fotografar? Nesse processo, quando eu comecei a fotografar lá a Paralimpíada Escolar, me veio uma coisa na cabeça, que foi o seguinte, cara, se eu não conseguisse a minha credencial, eu ia ficar muito frustrada, né, de não participar dos dos Jogos Paralímpicos de alguma forma. Aí o que que eu fiz? Durante os Jogos Paralímpicos, eu conheci o pessoal da bocha, conheci outros atletas, né, pessoas que iam acabar disputando, né, os Paralimpíadas, começaram a treinar. E aí eu comecei a fotografar assim, a rotina de alguns atletas. Eu comecei a fotografar alguns treinos da bocha. Fiquei até algumas vezes lá frequentando a Andef com esse objetivo. Lá eles têm uma estrutura muito legal de treino, o pessoal lá da Bocha, não só isso, mas eu fotografei também o Lucas, né, ele fazendo os treinos, a fisioterapia, a relação com os pais. Eu falei assim, cara, se eu não conseguir trabalhar nas Paralimpíadas, né, se eu não conseguir minha credencial, pelo menos eu vou fazer um portfólio, eu vou fazer um livro, entendeu? Sobre a vida de algum atleta, de como que foi esse um ano preparatório. Assim, vai ser minha contribuição com o Rio 2016, eu pensando na minha cabeça. E então comecei assim, conhecendo muito da bocha. Depois, durante os eventos teste mesmo, cara, eu conheci tudo, cara, tudo que eu podia. Assim, tudo que tinha credenciamento eu ia, cara. Se colava, colava. Entendeu? Eu acho que eu participei de todos os esportes. Não tem nem. Eu acho que eu não consigo dizer qual que eu não fui. Ah, legal. Então você mergulhou mesmo de cabeça aí no paradesporto, né? Porra, não, de cabeça não, porque ai, senão estaria jogando hoje com os meninos.
Eu fui mesmo, cara. Foi um momento assim que eu larguei até coisas que eu estava fazendo, porque eu queria ir em todos os eventos teste. E aí, sabe o que aconteceu? Durante os eventos teste, teve alguns momentos que eu ficava assim até o final para ver se alguém precisava de ajuda. Eu começava a entender quem estava trabalhando de fato ali, oferecia carona. Eu sei que teve um dia que de tanto o pessoal via a minha cara, acabou que eu ajudei eles, porque ninguém queria fotografar o pódio lá da ginástica olímpica, e eu tava lá, eu era a única que tinha sobrado. Aí eles assim, pô, quebra esse galho, que a gente tem que editar para mandar lá não sei o quê. Aí foi minha primeira contribuição com o site do comitê, foi uma foto das meninas mordendo a medalha. Ah, legal. E aparece um monte de história legal nessas suas experiências, né, Thelma? Pô, cara, é muita coisa, assim, eu fiquei pontuando aqui para tentar encurtar, mas como você me conhece bastante, você começa a puxar, né? Aí, aí já é 50 minutos à frente, mas tudo bem. Mas aí, Thelma, vamos então tentar focar aqui no nosso roteiro. É, você contou aí pra gente que foi em praticamente todas as modalidades do paradesporto, e aí teve a oportunidade de poder trabalhar na Rio 2016, mas não diretamente nos Jogos, né? Mas quando você podia, você ia lá, e, e aí você acabou ficando mais no rugby em cadeira de rodas, né? Aí eu queria que você contasse pra gente. Você já falou que conheceu o rugby no evento teste, que aí o Alexandre Taniguchi, o Japa lá, te chamou para ir no treino, na escola, que esse aí merece um podcast só sobre essa semana de treino. E aí, como é que você resolveu continuar? Por que que você resolveu continuar no rugby? E aí acabou a Rio 2016 e você acabou meio que virando a fotógrafa oficial do rugby em cadeira de rodas no Brasil, né? E aí eu queria que você contasse para a gente o que é que fez você querer continuar com o rugby, sendo que você conheceu várias outras modalidades, né? Pô, eu sei lá, eu acho que é o mesmo motivo que me fez querer participar da Paralimpíada. Não, não sei, é uma coisa realmente que veio, né? Assim como eu gosto de acessibilidade, eu gosto de Jogos Paralímpicos, eu não sei. Eu só sei que depois que eu conheci o rugby, já era adeus, bocha, obrigado, foi uma ótima experiência. E aí, cara, chegou um dia que eu tava assim super carente assim da adrenalina, né, que eu tinha visto no rugby, né? E não só isso, vocês na adrenalina em quadra, né? E eu na adrenalina do lado de fora, tendo que ir para um lado, para o outro, agachar, me livrar dos outros fotógrafos chato do meu lado. Aí eu fui pesquisar o que, que eu tinha, o que, que eu podia fazer no Rio de Janeiro, onde é que estava, né? Quem são, quem jogam, onde é que vivem, quem são. E aí eu conheci o Santer, né? Aí eu, né, escrevi, né? Eu acho que foi aliás, acho que não foi o Daniel, né, que recebeu minha mensagem. Aí eu falei, cara, eu sou fotógrafa, trabalhei nas Paralimpíadas e queria um time para eu apoiar. Ele, tá, tudo bem, chega aí. Eles me aceitaram. E quando eu entrei para o time, assim, a primeira coisa que eles me perguntaram, né, que eles queriam fazer um site, não tinham fotos, se eu, né, podia contribuir com isso, né, já, né, queria ser voluntária e tal. E aí eu fui no primeiro campeonato brasileiro, que foi na Andef, né, foi em 2017. Foi a primeira vez que eu fui com eles oficialmente num evento na Santer. E a partir daí, realmente, cara, eles, né, montaram o site, né, ficou tudo prontinho, e eu continuei no time, não consegui mais sair de lá, assim, e eu acho que eles, né, eles têm paciência comigo também, né, eles me aceitaram do jeito que eu sou, explosiva, às vezes meiga, às vezes chata, às vezes chorona, e enfim, estamos lá até hoje. E aí então você saiu da Rio 2016, foi para a Santer, aí da Santer você foi fotografar o Campeonato Brasileiro e teve alguns campeonatos também que a Associação Brasileira de Rugby em cadeira de rodas acabou te chamando também para ir como para tirar foto para a associação, não foi?
Sim, a gente fez, eu acho que foram dois brasileiros que eu já participei e duas Copa Brasil, né? Que era a Copa Caixa, né? E fora isso, né, várias situações com Santander de campeonato, campeonatos aqui na América do Sul, inclusive um que você foi com a gente, que a gente ganhou, né, o, lá dos Tigres, Em Tigre, na Argentina, né? e depois, de, isso, na Argentina, e depois eu também fui para outro no Uruguai, também com o pessoal aqui do time, e fiz esses com o pessoal da BRC. E tem um que me chamou muita atenção, que eu fiz, falando dessa coisa assim de paixão que a gente não sabe explicar. Eu moro a 15 quilômetros do Maracanã, né? Se eu fui lá umas duas, três vezes fotografar, né? Que eu tenho credencial de imprensa ali, alguns jogos eu posso entrar sem, é só chegar lá e dar carteirada. Cara, se eu fui duas ou três vezes, foi muito, né? Mas eu me dei o trabalho de pegar o avião para ir para a Suíça para ver a seleção jogar lá no campeonato que eu achei que ia ser muito importante, né? Que ia ser o passo se a gente fosse participar dos Jogos Paralímpicos lá de Tóquio. Então, assim, eu não vou no Maracanã, mas eu vou na Suíça, né? Para para assistir o jogo. E fotografar, aliás, né? Não sei se você lembra, eu acabei sendo a fotógrafa também do campeonato. Do evento, sim. E você consegue muitas coisas pelo seu impulso, né, Thelma? De querer sempre ir além, sempre conhecer bastante assim, o universo. Eu acho que se alguém entrar no seu. É o Flickr onde você guarda as fotos? Isso. Vai ver ali uma enormidade de jogos, de campeonatos, de fotos. Isso porque tenho certeza que você não publicou nem metade do que você tem, né? Oxe, não. Mas tá vendo como assim, aquilo que eu tava te falando, que a fotografia vai me levando? Eu deixo, você sabe, a fotografia é mais que uma profissão, é uma ferramenta de vida mesmo, assim. Aham, e que vai te guiando na vida também, né? É, é bem diferente dessas. Da minha profissão, por exemplo, eu sou assistente social, eu sou servidor público, eu tenho um emprego estável, mas eu estou sempre no mesmo lugar, né? O máximo que eu troco é de um lugar para o outro, assim, mais na mesma cidade. E você não, teve a oportunidade aí com a sua profissão de embarcar em diversos lugares, em diversas cidades, em diversos países, é, fazendo o que você gosta, né, Thelma? Sim, sim, sim. É aquele negócio, quando a gente faz aquilo que gosta, a gente não trabalha nenhum dia, né? É legal. Thelma, e você contou pra gente que em 2017 procurou a Santer para continuar e a gente já está em 2020. O que que te fez continuar no rugby? E eu falo isso em questão da remuneração mesmo, porque os times eles são associações sem fins lucrativos, têm pouca verba, não consegue pagar profissionais, então é tudo baseado no voluntariado, né? E as poucas vezes que você recebeu foi nessas que a BRC te chamou. Eu sei que a muitos você foi de graça, ainda pagando do seu bolso. O que que te fez continuar no rugby mesmo com essa pouca remuneração, assim? Assim, quando eu optei de ir para o rugby, de procurar o pessoal da Santerra, eu desde o início eu já fui como voluntária. Então, é, então assim, nunca passou pela minha cabeça sair do time ou sair do rugby por causa de remuneração. Né? Assim, às vezes as minhas queixas grandes são quando se trata de grandes eventos e tal, que a gente vê a importância da imagem que tem campeonatos internacionais e tudo, que você vê que é pouco valorizado a coisa da imagem, né?
Mas eu nunca vou deixar de ser staff do Santero ou de qualquer time que precise de mim, entendeu? Não sei também. O mesmo motivo que me fez fazer isso tudo é o mesmo motivo que eu não sei dizer, o porquê que eu não quero sair. Não consigo. Não, legal. Você foi, E você sabe, nada atrás de furada, né? A gente sabe disso, né? aham. Você foi picada pelo mosquitinho do rugby também. Esse mosquitinho já picou Cara, várias pessoas. eu não entendo nada de futebol, velho. Não sei nem quem, sabe? Não sei nem quem são os técnicos e tal. Eu sei tudo do rugby. Quando eu não sei alguma coisa, assim, algum lance, alguma coisa que eu fico na dúvida, às vezes eu vou até o técnico. Dá licença, eu posso te perguntar uma coisa? Por que o jogador, quando ele não foi falta, sabe? Discuto o line. Pô, não sei dizer, cara. É legal. Ô, Thelma, e o que que você acha que a gente, enquanto associações, a Associação Brasileira, atletas, staffs, a gente pode fazer para valorizar esse lado da fotografia, assim? Eu vejo que as pessoas dizem que não tem muita importância, mas quando você vai lá, tira um monte de foto, trabalha nelas e publica, o número de gente que compartilha e que usa até hoje no Instagram fotos antigas, você pode olhar o Instagram lá do BSB, inclusive, várias fotos são suas. Quando a gente pede para atleta mandar foto, manda uma foto que foi você que tirou. Se a gente olhar os Instagrams dos outros times também, vão ter várias fotos suas, que eu acho que falta um pouco dessa valorização. Eu não digo nem de valorização, questão de pagamento, mas de reconhecer como um trabalho muito importante que todo campeonato precisa ter, né? O que que você acha que a gente precisa fazer para reconhecer esse trabalho importante? Ah, cara, eu acho que para valorizar, o importante é não desvalorizar, né? Seja valorizando, você não desvalorizando, você já está valorizando, é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer com isso é porque assim, o que mais é ruim realmente é quando você vê, às vezes, assim, sua imagem circulando demais, as pessoas sabem que é sua, mas as pessoas não têm assim muita preocupação com o autor da obra, né? Isso é uma coisa assim principal. Mas eu assim, quando eu vejo um post, quando eu vejo assim que vocês colocam, vocês às vezes criam, né? Tem a documentação da nossa história através das minhas imagens, sei lá, velho, eu acho que também não tem muito preço não, sabe? É É, meio que impagável. é verdade. E Thelma, eu tenho uma curiosidade, como é que você pensa assim na hora de fotografar um ângulo que você acha bom, assim, porque as suas fotos elas são bem variadas. Hoje, inclusive, encontrei com uma árbitra aqui de Brasília, e aí ela falou, pô, eu falei que ia gravar um episódio com você. Ela falou, pô, falar para ela tirar mais fotos de mim, porque ela só tira de outros dois árbitros e tal. E, e é bem a coisa que acontece, porque você tira milhões de fotos, tem que escolher algumas, né? Como é que é esse processo? É, Porque você, para escolher uma foto, eu acho que tem que tirar 10, 20 fotos, né? Como é que é esse processo de escolher o ângulo, de depois quantas fotos você tira, depois o processo para escolher qual foto publicar, como é que é esse processo todo? eu normalmente, assim, quando eu vou fotografar, às vezes eu fico até com memória de antigos campeonatos, que às vezes eu olho para as pessoas, poxa, eu acho que eu nunca fotografei muito aquele atleta, eu nunca aquele outro, pouco esse árbitro. Então, não necessariamente se eu de repente fotografei pouco alguém, né? Não significa que já não tenham milhões de fotos deles antes. Eu, quando entro na quadra, eu penso muito nisso, né? O que não era nem para eu pensar, né? Que o ideal seria eu focar mais na ação, né? Mas eu fico preocupada em registrar assim, equipe técnica e jogadores, em especial os jogadores que estão começando. Porque uma vez eu escutei assim que o menino viu a foto, né? E o pessoal da BRC publicou uma foto bonita dele, foi a primeira vez que ele entrou em quadra. Ele assim, caraca, eu já virei um jogador profissional, já tenho uma foto.
Isso me deixou muito feliz. Então, a partir daí, eu fiquei com esse foco de assim, cara, todo mundo precisa ter uma imagem, principalmente os novos que estão entrando para incentivar. Então, quando eu entro em quadra, eu primeiro fico vendo assim o jogador assim que eu vou focar de início. E aí eu tento ir fazendo um rodízio. Eu olho assim, sei lá, vou cismar com o Higino agora. E aí eu fico, né, uns 2, 3 lances ou 4, sei lá, seguindo você com a câmera até eu achar que eu consegui alguma foto legal sua. Né? Às vezes pode ser que nesse 1, 2, 3 lances eu consiga 10 fotos boas, eu posso conseguir só uma. Né? Aí também vai sorte, vai luz, vai também o quanto que o meu joelho está doendo. Né? Porque eu gosto muito de fazer fotos de baixo para cima, que eu acho que mostra melhor as cadeiras, dá mais imponência. Assim. Eu sempre vejo as cadeiras com uma coisa assim muito imponente, muito bonita, parece carruagens, né? Uma coisa assim muito braba. E só que quando a gente olha às vezes de cima para baixo, não tem essa impressão tão assim, né? Então eu gosto de pegar esse close assim, pegando as rodas de baixo, às vezes que elas levantam um pouquinho do chão. Então por isso que vocês me veem bastante deitada, né, no chão. Aí é mais ou menos assim. Tem vezes que eu foco também nos árbitros, né? Vou acompanhando eles, porque eles fazem uma dança muito legal também, assim, acompanhando vocês. É muito estético o trabalho deles, assim, muito bonito. E, Thelma, para no campeonato, você tem ideia de quantas fotos você tira no total, sem editar em nada? Eu tenho, porque esses dias eu estava organizando meu HD. Média, eu acho que é uma média de 1.000 fotos ao dia no campeonato. 1.000 e pouca. 1.000 por dia. Aí Ah, você não, minto, quase 2.000, porque eu uso 2 câmeras. São 2.000 fotos. 2.000 fotos por dia. E aí, como é que você faz esse processo de escolher quais fotos editar? Porque não dá para editar todas, né? É, e é, Não, não. Não, eu vou visualizando, Gino. Eu vou apagando primeiro aquelas que eu vi que deu errado, né? Aí eu separo tudo e apago. E aí depois dá para ver muito bem assim os lances, né? E como, né? Como fui eu que fotografei, como eu gosto, né? Dos lances, eu já fico com uma memória assim visual mais ou menos, assim, pô, esse lance aqui foi interessante, eu já consigo ir mais ou menos na foto. Então, assim, parece que, assim, é um trabalhinho, assim, é um tempinho, mas também não é tanto não, porque eu já tenho o olho muito afiado assim nos lances de vocês, né? legal, e é bem isso, né? Para você ser fotógrafo ou ser qualquer coisa, você precisa entender do que você está fazendo, né? E aí você já falou que conhece bastante do rugby, já fica curiosa com as regras, palpita, linha, né? Então acho que isso ajuda bastante no seu trabalho também. Eu me escondo atrás do. Não tem aquele árbitro ali que fica sentado quando vocês ficam de castigo, que vocês fazem coisa feia em quadra, aí vai pro cantinho do castigo. Aham, Ali, né? Quando vocês levam cartão vermelho. Ali, geralmente que é meio de quadra, e tem a mesa do árbitro, né? E lógico que isso não é permitido em tudo que é campeonato, é porque aqui eu já tenho uma certa, né, liberdade, o pessoal sabe que eu não sou também maluca de sair entrando na quadra e tal, né? Eu tento respeitar o máximo possível. Eu fico ali escondidinha, que eu sei que ele sempre dá batida, sempre. O último campeonato tirei uma foto linda em meio de quadro, que eu acho que é se eu não me engano, é do Alexandre e de alguém dos gigantes, eles saltando assim, os dois batendo bem no meio, levantando as rodas, mas eu tava ali e abaixada porque eu sabia que ia acontecer aquela foto ali. Eu fiquei quase legal. o tempo inteiro, mas eu sabia que o Alexandre e acho que é o Gil, eu sabia que eles iam bater, cara. Vai o feeling também, né? Um pouco do feeling. Uhum. Aí muita sorte também, né? Às vezes eu fotografei o Gabriel e foi por um mero acaso, que ele estava no ar, as pessoas pensam, a pessoa leiga quando vê a foto do Gabriel voando no ar com a bola, pensa que vocês fazem gol assim, saltam com a cadeira e se jogam, por causa daquela foto, porque parece mesmo que ele está mergulhando no gol. Uma foto do É, campeonato lá do Sul. Mas aquilo dali foi uma mera sorte, porque eu estava, na verdade, com
com uma tele, né? Que é uma lente que não dá para fotografar de perto. Eu estava fotografando o Gabriel de longe. Ele veio muito perto, mas ainda manteve a distância mínima de eu conseguir aquela foto. O original é até torta, assim, mas foi um mero acaso, assim, muita sorte ali. Eu estava ali naquela hora com a lente que estava errada, mas acabou sendo certa para aquele momento. Ah, legal. É legal saber dessas coisas, assim, que a gente às vezes não imagina, só vê as coisas prontas e não sabe como é que faz, né? Mas bem legal. Thelma, continuando, eu queria que você contasse um pouco para a gente aí como é que tem sido o seu trabalho nesse tempo aí de quarentena, de isolamento social, como é que você tem se arranjado, e o rugby está parado aí desde março, que foi a única competição que teve, e foi fora do Brasil ainda, no Brasil a gente não teve nada esse ano. Como é que você tem se virado aí nesse período difícil? São outros tempos, né? Mas assim, falando em planejamento, estratégia, tática, né? Como foi aquela que eu te falei lá das Olimpíadas, né? Onde que eu queria estar, em que tempo e como chegar. Desde o ano passado eu venho me preparando para o momento que eu estou vendo que a fotografia ela não é mais vista de forma isolada, né? Não tem mais como imaginar a fotografia como eu fotografava na época dos jipes, né? Que só eu tinha equipamento que era capaz de congelar um jipe no ar, por exemplo. Então, desde o ano passado, eu já venho num processo assim de estudos que complementem o meu trabalho, né? Até mesmo disso que eu sempre fiz do corporativo, né? Então, eu entrei no MBA de comunicação corporativa, já venho fazendo várias especializações em mídias sociais, em análise de redes e tal, e estou promovendo isso. Assim, enquanto o empreguinho não chega, eu tenho assim ajudado alguns amigos meus com esse conhecimento novo que eu estou adquirindo, né? Alguns pequenos empresários assim, fudidos que nem eu. E assim, e vendo no que vai dar, né? Tô praticando com eles e contribuindo com a galera. Consegui fazer poucos trabalhos na área naval, né, pela localidade aqui na Baía de Guanabara, mas eu estou aproveitando o tempo mesmo, Gino, que é para estudar, né? Eu gosto muito de estudar. Eu vou até começar uma nova faculdade também, terminando esse meu MBA. E uma coisa que eu estou adorando fazer, eu sei que você perguntou de trabalho, mas assim, trabalho é uma palavra que eu quase não tenho muito significado agora. Minha palavra agora é investimentos. E eu comecei a tocar sax, cara. Nessa quarentena eu aproveitei e comecei a estudar música. Ah, legal, mas você já tinha tocado sax antes? Claro que não! Eu tocava flauta doce quando eu era criança. Assim, é tipo asa branca, assim, sabe? Cacaiba... Não, cacaiba eu nunca aprendi, assim, Bumba Meu Boi, umas coisas assim. Mas eu achava o sax bonito, é uma coisa assim, é o brinquedo de infância e o brinquedo agora da fase adulta, entendeu? E aí eu assim, simplesmente adquiri um sax e estou aprendendo a tocar, já estou tirando alguma coisinha, depois eu mando para você ver. Ah, legal. E está aprendendo teoria também da música? Sim, cara, eu já sei ler partitura, acredita? Eu tenho, assim, eu acho que teve esse meu momento, assim, de pré-adolescência, infância, pré-adolescência e tal, que eu estava assim escolhendo entre que parte da arte que eu ia seguir, né? Eu fui mais para a parte, né, de ilustração, desenho, foto, fui por aí. Mas eu tinha essa veia musical e eu nunca joguei fora nem meu caderninho, onde eu anotava ali, que eu tenho minha letra de criança nesse caderninho com as notinhas lá escritas, dó, ré, e a flautinha azul, que eu ganhei numa pescaria, eu tenho ela até hoje. Assim, sempre foi, nesses anos todos, sempre foi assim, meu desestresse. Quando eu estava estressada, eu ia para a flautinha tocar alguma coisa. Aí agora eu tô tocando sax, simples assim. Eu tô aprendendo. Ah, legal, né? Você perguntou, né, nessa coisa, né, que eu te falei que eu estou investindo nos meus amigos que estão precisando de ajuda. Isso também está me dando um novo know-how, né? E essas sementinhas também já estão prosperando um pouquinho, porque tem gente que já viu o trabalho que eu fiz para fulano e já me ofereceu uma proposta de um trabalho menor e eu já vou começar a ser remunerada.
fazendo esses trabalhos de criação estratégica de conteúdo para rede social. Ah, legal, é um investimento mesmo, né? Que às vezes tem que fazer algumas coisas gratuitas para poder aparecer essas oportunidades. E aproveitando aí esse seu Sim. gancho, Thelma, queria que você divulgasse aí para. Eu sei que o nosso público de ouvintes não é muito grande, mas você fazer uma divulgação dos seus trabalhos fora do rugby, seus contatos, e mandar para a gente também, que a gente vai colocar na descrição do vídeo e do podcast, né? Então, vamos colocar o seu Instagram, o seu Flick, e o que mais você quiser. E aí, aproveita agora para Tá. você dar uma divulgada aí. Uhum. Eu continuo, né, com esse meu portfólio de trabalhos na área corporativa, né, para eventos corporativos. Eu tenho um site, né, só de imagens corporativas, que eu vou reinaugurar ele agora dia 30 de agosto, com essa proposta toda aí de comunicação integrada, né, e imagem, né? E tô fazendo. Ah, olha só, já lembrei de mais coisa. Eu tô num projeto de um canal de uma amiga minha que é deficiente visual. E ela é mãe, né? Mãe de um pequenininho, de 1 ano. E ela está falando, né, sobre coisas, né, em relação a isso, né, deficiente, mãe. E ela é uma pessoa assim muito incrível. Eu conheci ela fazendo um projeto há anos atrás. E eu tô nesse canal com ela também para inaugurar em outubro. Tinha esquecido de falar isso, muito importante. O nome dela é Moira Braga. Eu vou te passar também para você botar lá. Beleza. Pode mandar tudo que a gente vai colocar aqui na descrição do Então, vídeo no YouTube. beleza. Obrigada aí. E o meu Instagram, que é o Thelma Vidales, Thelma com TH. Eu tenho dois, tenho esse que é o meu, onde eu posto tudo que eu faço, em especial rugby. E tenho também do projeto, né, do Eu Não Sou Comum, que eu vou retomar com ele assim que eu amadurecer mais ele nessa fase. E o meu site eu vou te passar, ele tá vindo aí muito, muito bacana também. Legal. Thelma, agora a gente caminhando já para o final do nosso podcast, tem uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo que participa, porque o podcast é de rugby em cadeira de rodas, né? A gente fala de outras coisas, mas o tema central é esse. E aí, uma pergunta final, assim, o que que o rugby representa para você, Thelma? Eu acho que é o mesmo que eu disse antes, eu não, ao mesmo tempo é tudo. Assim, o pessoal do rugby, é, eu acho que talvez não só o esporte, viu, Gina? Acho que vai além. Eu acho que assim, a turma do rugby, a galera do rugby, com certeza é a galera assim, que eu quero estar junto até o infinito, até quando der. É a galera que eu quero o tempo inteiro. Ah, hoje a gente fez esse podcast, pô, amanhã vamos criar um outro site, pô, amanhã vamos lá procurar patrocínio. Assim, não me vejo mais não fazendo isso. Então, o que o rugby é para mim, eu acho que o rugby hoje em dia faz parte da minha vida. Eu não me vejo sem ele, assim. Faz parte da Thelma. Ah, legal, Thelma. E você contou várias histórias aí bem legais do rugby, assim, do que você fez, né, e acabou gostando do rugby mesmo sem envolver dinheiro, assim, que eu acho que é isso. O forte do rugby em cadeira de rodas no Brasil é o amor, a dedicação que as pessoas têm pela modalidade nas diferentes áreas, né? Seja atleta, seja staff, seja dirigente, que poucas pessoas ganham dinheiro com isso, mas muita gente é feliz e é contemplada com o benefício, né, que o rugby traz para a vida de várias pessoas, né? Eu acho que a ideia do podcast foi essa, trazer um pouco dessa imensidão que o rugby cadeira de rodas é, né? E, Thelma, agora partindo já para. Eu queria que você desse para a gente as suas considerações finais, agradecer a sua disponibilidade de gravar aqui com a gente e que você continue muito tempo no rugby, aí, porque os seus registros, a sua presença, ela tem sido muito importante para a gente, né?
enquanto a minha lombar e meu joelho deixarem, eu estarei fotografando. Mas mesmo que se eu não estiver em quadro, eu vou estar no banco, vou estar fazendo alguma coisa. Isso aí você pode ter certeza, eu vou estar lá. Nem que seja para perturbar. Pô, quero agradecer aí a você, a galera de Brasília, dos Gigantes, do Santer, de todo mundo que tá vendo a gente aí. E em especial também quem está aqui até o final escutando a gente. Obrigada, de coração, assim, adorei participar, achei muito divertido. E o que eu quero agora é estar com vocês em quadra em breve, né? Por favor, vamos ter campeonato, vamos, vamos, vamos nem fazer, cara. Se não tiver campeonato, a gente se encontra, sei lá, vamos treinar, vamos qualquer coisa. Tô com saudade de quadra. Tá difícil esse tempo. Já são aqui em Brasília, já são 5 meses, já sem nada fora de casa, né? Assim, tá bem difícil. Mas, Mas mais uma vez, obrigado, Thelma, pela sua participação. Você quer falar mais alguma coisa? não, não, Gino, só agradecer mesmo, brigadão aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E obrigada pela paciência de quem escutou até agora. É isso aí, gente. E a gente aguarda vocês aí no próximo episódio. Valeu!